essas breves notas que eu preparei são apenas alguns dos destaques, né, de pontos que eu gostaria de salientar sobre o sexto relatório. Eventuais questões a gente pode endereçar, né, no debate, dúvidas, vamos ficar bem à vontade. Então, bem rapidinho. Primeira coisa, só para situar o que é o painel, né? O IPCC ele é um painel de cientistas vinculado à Organização das Nações Unidas, através da Organização Meteorológica Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele tem uma estrutura em si muito enxuta. Basicamente, o que ele conta é com um trabalho voluntário de centenas ou até milhares de cientistas do mundo todo, distribuídos em pelo menos 3 grupos de trabalho, né? Um dedicado às bases físicas da mudança do clima, outro à identificação de impactos, vulnerabilidades e possibilidades de adaptação, e um terceiro grupo voltado para o debate da mitigação, né? Ou seja, a redução das emissões. Conta ainda com uma força-tarefa de inventários nacionais de gases de efeito estufa. E o que saiu agora, com base em uma revisão de literatura envolvendo 14 mil artigos científicos, é apenas a primeira parte do relatório, do sexto relatório de avaliação, né? O IPCC ele produz, não tem um período fixo, né? Mas geralmente entre 5 e 8 anos, ele produz relatórios de avaliação, né? Com uma contribuição de cada um desses grupos. E basicamente esses relatórios, né, são compêndios da literatura científica. Eles sistematizam aquilo que já está publicado, né? Portanto, que eles não são exatamente uma surpresa para quem é da área, né? Mas como nós temos tido uma situação bastante crítica, né? Nós temos, de um relatório para o outro, percebido evidentemente uma elevação do tom do alerta que, com muita justeza, né, com correção ética e moral, eu diria, os cientistas e as cientistas temos anunciado, né? Alguns destaques desse relatório. Primeiro, a identificação das alterações profundas na atmosfera terrestre no que diz respeito à concentração de gases de efeito estufa, que são gases capazes de reter calor na atmosfera. Destaque para o dióxido de carbono, que chegou a 410 partes por milhão. Isso representa um aumento de 47% em relação ao período pré-industrial. O metano, que com 1.866 partes por bilhão, teve a sua concentração mais do que duplicada, na verdade, um aumento de mais de 2,5 vezes em relação aos tempos pré-industriais. E o óxido nitroso, né, que também teve a sua concentração crescendo em 23%. O que acontece quando a gente tem uma atmosfera com mais gases de efeito estufa? Ela é uma atmosfera que prende, que armazena mais calor dentro, né, do sistema climático. E basicamente isso produziu, portanto, um desequilíbrio no balanço de energia. O clima da Terra depende de um balanço de energia, da energia que entra do Sol e da energia que sai na forma de calor ou radiação infravermelho para o espaço. Com uma concentração muito maior de gases de efeito estufa na atmosfera, tem mais energia entrando do que saindo, né? Tem menos energia saindo do que saía antes. E com isso a gente cria um desequilíbrio. O número que reflete esse desequilíbrio tem um nome, né? É o forçamento ou a forçante radiativa efetiva. E esse número, cuja estimativa era de 2,29 apenas 8 anos atrás, na publicação do quinto relatório, hoje esse número é 2,72 watts por metro quadrado. Você pode dizer, ok, Alexandre, mas isso não diz muito para mim. E é por isso que a gente traduz. A gente pega esse número aqui, multiplica pela área, né, pela quantidade de metros quadrados que tem no planeta, e chega à quantidade de energia liberada a cada segundo, né? Ou seja, a potência em watts associada a esse desequilíbrio energético. E a conclusão é que é como se você tivesse, a cada segundo, 21 bombas de Hiroshima explodindo, e a energia dela sendo acumulada no sistema climático terrestre. Isso aqui dá 70 milhões de bombas de Hiroshima ao ano. Esse é o tamanho
do desequilíbrio, a quantidade de calor que fica presa na nossa atmosfera. E, assim, de onde vem isso, a gente sabe muito bem, né? O maior contribuinte aqui é o dióxido de carbono, secundado por outros gases de efeito estufa de vida longa. Tem uma contribuição também do ozônio. Parte desse aquecimento é cancelado pela poluição de aerossóis, né, as partículas em suspensão na atmosfera, em geral partículas de sulfato, nitrato, né, poeira mineral, né? Mas no final das contas o balanço dá uma contribuição antrópica dessa ordem aqui, de 2,72 watts por metro quadrado, e se a gente for comparar isso aí com a contribuição das variações solares, o Sol, na verdade, durante esse período de referência aqui, de 1750 a 2019, ele contribuiu com um ligeiro resfriamento, né? Ele está um pouquinho menos ativo, aí, especialmente na última década. Então, não tem nenhuma razão natural por trás desse processo. Ele é antrópico, né? O que acontece, obviamente, é que com o tamanho do desequilíbrio energético, com mais energia entrando do que saindo, o planeta aquece. Aquece de quanto? 1,09 graus Celsius. E isso é absolutamente inédito, né? Em escalas de 2.000 anos, como essa que está mostrada aqui. Isso aqui é a variação de temperatura nos últimos 2.000 anos, segundo observações e dados de reconstrução climática. Mas, na verdade, o mais provável é que a gente tenha que retroceder mais de 100.000 anos, algo da ordem de 125.000 anos, até o interglacial anterior para chegar em temperaturas comparáveis com as de hoje, né? Como é que a gente sabe que essa contribuição é antrópica? Bom, a gente é capaz, inclusive, de simular o clima da Terra, né, com todas as contribuições naturais e antrópicas, e com isso os modelos conseguem representar o aquecimento observado, e a gente pode depois repetir a simulação, só que desligando a contribuição, né, das emissões de gases de efeito estufa advindas aí da queima de combustíveis fósseis, desmatamento, agropecuária, etc. E aí o que acontece é que sem essa contribuição antrópica o planeta basicamente não teria experimentado nenhum aquecimento significativo, né, pelo menos aí nos últimos 150 anos. A estimativa é que 1,07 graus Celsius desse valor aqui seja antrópico. E aí, o relatório ele é muito incisivo, né? Pela primeira vez, ele coloca a influência humana como inequívoca, né? Mesmo no quinto relatório, sobre o qual já havia muitas evidências, né, do papel antrópico no aquecimento global, esse agora ele elimina, né, não há nenhum espaço para dúvida razoável. Ele diz que é inequívoco que a influência humana tem aquecido a atmosfera, oceanos e continentes. Então, as mudanças climáticas, né, dentro do contexto do relatório, eu posso deixar esses slides depois, isso aqui são trechos de tradução livre minha, né, mas basicamente elas são inequívocas, elas são sem precedentes, né? Nós temos hoje um aquecimento que é 30 vezes maior do que o último aquecimento global natural, que foi justamente a saída do último máximo glacial há 23.000 anos até o início do Holoceno, né, em 11.700 anos atrás. Elas são extremas, né? Ela mudou a estatística, a frequência e a intensidade de ocorrência de eventos extremos, né? Não é apenas evidência anedótica ou circunstancial, né? O que nós vemos, né, os incêndios na Grécia, na Turquia, as enchentes na China, na Alemanha, na Bélgica, as quebras de recorde de temperatura em torno do Mediterrâneo e no oeste dos Estados Unidos e Canadá, enfim, todos esses extremos que nós temos assistido, eles aparecem nas estatísticas, né? Hoje o clima, que não é apenas média de temperatura, não é apenas média de precipitação, ele é também a distribuição estatística de extremas, hoje o clima é outro, né? Nós temos, por exemplo, estima-se pelo menos 3 a 4 vezes mais ondas de calor de alta intensidade, com risco de letalidade, hoje em dia, do que no período pré-industrial, para ficar apenas em um exemplo. Essas mudanças são também contínuas, né? É um processo que tem a ver com o acúmulo desses gases de efeito estufa, que às vezes não são poluentes que são rapidamente eliminados,
como os próprios aerossóis e como alguns gases que reagem quimicamente de forma rápida. Eles são gases altamente inertes, estáveis. Então, a produção deles faz com que a acumulação desses gases se dê na atmosfera, tornando a mudança climática um processo cumulativo e continuado. Essas mudanças são profundas, né? A gente não está falando de algo pontual ou limitado apenas à elevação da temperatura, implicam, né, mudanças na frequência e intensidade de extremos, implicam alterações na proporção de ciclones tropicais, redução da cobertura de gelo marinho e continental, né, uma perda significativa de massa dos mantos da Groenlândia e da Antártica, elevação do nível do mar, perda do permafrost, que é o solo congelado de regiões como Canadá e Sibéria, etc. São mudanças que, em parte, já são irreversíveis, né? O relatório ele coloca, né, de maneira muito objetiva, que muitas mudanças causadas pelas emissões passadas e futuras desses gases serão irreversíveis por séculos a milênios, especialmente mudanças no oceano, mantos de gelo e nível do mar global. Além disso, elas são múltiplas e simultâneas, né? Elas envolvem uma sincronização, né, de extremos. Talvez nada represente isso de forma mais dramática recentemente do que o que aconteceu na Turquia, porque enquanto o sul da Turquia ardia em chamas com incêndios, o norte era varrido por enchentes inéditas, né? No entanto, o relatório ele ainda coloca de maneira muito nítida que elas ainda são enfrentáveis, né? O texto aí coloca que, do ponto de vista das ciências físicas, limitar o aquecimento global antrópico a um nível específico requer limitação das emissões cumulativas de CO2, atingindo pelo menos zero emissões líquidas. Ou seja, elas são enfrentáveis desde que a gente entenda, né, que a física do sistema climático impõe que nós cortemos radicalmente as emissões de gases de efeito estufa. Basicamente, o futuro é um futuro que depende das escolhas de hoje. Esses futuros são analisados através dos cenários, que nesse relatório são as chamadas trajetórias socioeconômicas compartilhadas, né, a sigla em inglês da SSP. Não dá para entrar muito no detalhe, mas basicamente são trajetórias que envolvem, de um lado, ênfases diferentes, desde a ênfase em sustentabilidade, né, tem uma família aqui de cenários com ênfase em sustentabilidade, até ênfase em desenvolvimento a partir da queima de combustíveis fósseis, né? Também tem outras trajetórias e outras famílias aqui, e aquela variável que eu mostrei, né? Qual seria a forçante radiativa ao final do século. Tem cenário que termina o século com a forçante de 1,9 watts por metro quadrado, ou 2,6 watts por metro quadrado. Nesses cenários aqui a gente teria um desequilíbrio energético menor do que a gente tem hoje, e até cenários em que esse forçamento, essa forçante radiativa, chega a 7 watts por metro quadrado ou até 8,5 watts por metro quadrado. Quem vai dizer o tamanho desse desequilíbrio energético é justamente a trajetória que a gente seguir de emissões. Aqueles cenários que são focados em sustentabilidade são justamente aqueles pautados por uma redução, especialmente no caso do cenário SSP 1.9, reduções aceleradas das emissões de gases de efeito estufa, chegando, né, na neutralidade em carbono aqui, nesse caso, em meados do século. Também com redução das emissões de outros gases de efeito estufa. Aqui é uma síntese, basicamente, de qual é o aquecimento projetado para diferentes horizontes de tempo, né, e para diferentes cenários. E como vocês podem ver, só tem um cenário, né? Mari adiantou, falou, né, do relatório especial, além dos relatórios regulares de avaliação. O IPCC ele produz relatórios especiais sobre temas específicos, e em 2018 foi publicado justamente analisando a diferença de impactos entre o aquecimento de 1,5 graus
2 graus Celsius, esses dois números são os que aparecem no Acordo de Paris, e valores que excedem esses limites, né? 3 graus ou mais. E basicamente só tem um cenário que nos permite chegar ao final do século, mesmo após uma ligeira ultrapassagem, né? O pessoal chama de overshooting aqui em meados do século, mas só um cenário nos permite chegar ao final do século dentro do limite de 1,5, que é justamente o SSP1 1.9. Além dele, só o outro SSP1, o 2.6, que é também um cenário focado em sustentabilidade, mas com redução mais lenta das emissões, é o outro que nos permite ficar dentro do limite de 2 graus. Todos os demais representam, na verdade, condições que a gente não pode dourar a pílula, né? Que a gente só tem como caracterizar como catastróficas. Né? Então, basicamente, é algo que tem a ver com as emissões acumuladas do passado e quanto a gente emite ainda no futuro. E, como vocês podem ver, o que a gente pode emitir no futuro, queimando carvão, petróleo e gás, desmatando ou tendo emissões de fermentação entérica do rebanho bovino, etc., é só isso aqui. É só isso aqui que sobrou de saúde de carbono. Né? Se a gente tomar como referência, o único cenário realmente considerado seguro, que é o SSP 1.9. Né? Isso compara aqui com o tanto que a gente emitiu no passado. E, obviamente, isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença, tanto em termos de estabilização de temperatura, eu vou avançar um pouquinho mais para deixar mais tempo para diálogo, faz muita diferença no que diz respeito à perda de gelo do Ártico. Na prática, tirando os SSP1 1.9 e SSP1 2.6, todos os cenários nos levam a verões praticamente sem gelo marinho no Ártico. É isso que está projetado, por exemplo. E a gente sabe que o que acontece lá no Ártico não fica lá no Ártico. Né? As mudanças nas correntes oceânicas do Atlântico Norte podem alterar os sistemas de tempo, né, os ciclones extratropicais da América do Norte e da Europa, e podem alterar a ocorrência de furacões no Atlântico Norte, né, com mais calor ficando retido ao sul, e alterar, inclusive, a posição da chamada zona de convergência intertropical, que é fundamental na produção de chuva em regiões da Amazônia e, por exemplo, também aqui no Nordeste brasileiro, de onde eu estou falando para vocês. Né? Outro ponto muito sério, muito grave, é a questão da acidez dos oceanos. Né? Quanto mais CO2 na atmosfera, mais o pH oceânico diminui, mais eles ficam ácidos. E isso impõe um risco de comprometimento das condições de vida marinha extremamente severo. A gente está falando aí de moluscos, de corais, a gente está falando de uma teia de vida da biota marinha extremamente variada, né? E aí as consequências podem ser imprevisíveis se a gente chegar em níveis muito elevados de acidificação, como especialmente nos cenários mais severos é o que é apontado. Né? Então, basicamente, o que nós temos uma situação de emergência. Nós não podemos classificar de outra forma. Né? Porque acho que são duas coisas que delimitam a emergência. Um, é o tamanho do risco. O risco é muito alto. Dois, é o tempo para agir. Né? Se a sociedade humana tivesse agido de acordo com as considerações da ciência, iniciando uma transição energética, uma transição alimentar, a coisa de 3 décadas, nós não teríamos chegado num ponto tão grave. Mas hoje em dia a gente precisa fazer as coisas de maneira muito rápida. Né? A recomendação da ciência é não ultrapassar 1,5 graus de aquecimento global, o que implica reduzir em 50% as emissões até algo em torno de 2030 e zerar essas emissões até 2050. E, obviamente, isso implica que desmatamento zero, queima zero de combustíveis fósseis em meados do século. É para isso que nós temos que migrar. Né? Dito isso, né, nós não temos mais tempo para ficar, né, esperando ou se deixando levar pelo negacionismo, né? Ou colocando questões, né? Como o que é que vai ser, né, das empresas. A gente precisa deixar
deixar as coisas muito explícitas. Não tem economia em planeta arrasado, né? E é por isso que a gente precisa, então, se organizar. Ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para salvar, e a mobilização da sociedade é fundamental para isso, né? A gente não pode, na minha opinião, se omitir, né, de um processo de mobilização, organização, conscientização e pressão social para garantir o futuro, né? E aí é por isso que, assim, eu concluo recomendando o seguinte: primeiro, buscar informação, né? É para isso que a gente tem o nosso projeto. Vocês podem procurar o que você faria se soubesse o que eu sei nas redes que eu citei, né? O YouTube, Facebook, o Twitter e o Instagram, né? Onde você se relacionar, nós estamos. E, obviamente, buscar engajamento, né? Existem as coalizões pelo clima em vários estados, né? Quem é jovem, obviamente, tem um movimento inspirado pela Greta Thunberg, né, que é o Fridays for Future, e, bom, para nós, né, que estamos numa geração um pouquinho acima, né, e que precisamos apoiar essa brava luta da juventude, tem o espaço, né, nosso espaçozinho aqui do Famílias, esse espaço aconchegante.